Olá pessoal, eu sou o Pacete e esse é mais um episódio do Tech for Business, um videocast quinzenal que conecta tecnologia e negócios. E hoje eu tenho dois convidados especiais aqui para falar de um assunto que é importante, ele envolve parceria, ele envolve conectividade, e mais do que isso, ele tem um impacto e uma importância do ponto de vista de governos e iniciativa privada que é muito, muito interessante, presente e futuro. E para falar sobre ele, eu recebo a Eliane Detoni, secretária especial de parcerias estratégicas do estado de Mato Grosso do Sul. Eli, bem-vinda, obrigado pela presença. Falei certinho? Falou certinho, obrigada. Muito obrigado pela presença aqui. É um papo, é uma conversa e do que a gente já falou nos bastidores é trazer muito de aprendizados e eu acho que tem um lado da mão na massa, que a gente vai falar de coisas muito concretas. E o Rivaldo Ferreira, o Rivaldo é VP de Utilities da Sonda Brasil. E aqui, rapidamente, Rivaldo, você já vai virar Riva, pode ser? Pode ser, opa, tranquilo. Muito obrigado. Obrigado. Eli, conta um pouquinho pra gente. Hoje a gente vai falar de Infovia Digital. É um projeto que tem várias conexões e perspectivas com muitos assuntos, saindo do Mato Grosso do Sul. Mas conta um pouquinho hoje como que é você, o seu trabalho hoje, a sua conexão, quando você, em relação ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, o trabalho que você faz na parte de parcerias, qual que é a sua dinâmica hoje? Bom, vamos lá. A gente está num país que investe menos de 2% do seu PIB em infraestrutura. Trazendo para a nossa realidade, Mato Grosso do Sul, em 2022, foi o estado que mais investiu em infraestrutura com recursos públicos per capita. Agora, em 2023, estamos em terceiro lugar em investimento público per capita em infraestrutura. Por que eu estou te falando isso? Temos um cenário muito promissor e muito positivo em relação aos nossos índices econômicos, em relação ao nosso desenvolvimento, sem dúvida nenhuma. A gente tem números e tivemos avanços muito expressivos em termos, né, de infraestrutura, seja no aspecto também social, ambiental, que demonstra e traz indicadores muito positivos para o Estado. Mas tudo isso também acaba exercendo uma pressão muito grande em relação às entregas e à infraestrutura e o quão o Estado precisa estar preparado para cada vez mais atender a sua população, cada vez mais entender quais são as necessidades e, principalmente, quais são os gargalos que ou a gente já tem ou a gente enxerga que a gente terá futuramente. E, nesse sentido, esse projeto Infovia Digital, ele vem ao encontro desse pensamento, porque é um projeto que trata e fala de conectividade. Não é tão simples assim, foi um projeto muito desafiador, porque ele sai um pouco fora da curva do que a gente é acostumado a estruturar e desenvolver, como, por exemplo, projetos de concessão de rodovias, parcerias público-privadas na área de saneamento. Enfim, a gente tem uma carteira de projetos bastante consolidada já no Mato Grosso do Sul, e aparece o Infovia Digital, né, como sendo aí um projeto inovador, né, que exigiu um esforço muito grande do nosso lado para entender qual seria a sua aplicabilidade, que a gente pode depois desenvolver um pouco disso, mas que, num primeiro momento, se adequava muito dentro de uma estrutura que a gente já tinha desenhado, né, que a gente já vinha promovendo, que era também nos preparar para poder atrair um bom mercado e para poder desenvolver um projeto com dessa natureza e com esse grau de complexidade, eu diria assim, né? Tem alguns aspectos interessantes que você traz nessa fala. Primeiro que é a ideia do preparo, né? E não só... Está muito claro aqui o que o Estado já faz em relação à infraestrutura e faz muito bem,
mas é o além disso, né? E quando você fala de trazer um novo projeto, quando você fala de preparo, de competitividade, a gente falava também de governança, eu acho que aqui já começa a ficar um pouco claro que é complexo, mas é possível, né? E tem muitos elementos para que isso funcione. E aí, Riva, e falando do Infovia Digital, e aí depois eu trago a perspectiva do lado de Mato Grosso do Sul, o que significa esse projeto? Assim, como que Sonda Brasil entra nessa parceria? Tá. Eu vejo assim, primeiro acho que a gente entender um pouco do ponto de vista tecnológico o que é o projeto, né? Veja, hoje uma infraestrutura de conectividade ela é mandatória para o desenvolvimento econômico de qualquer sociedade, né? Então acho que esse é um grande motivador do projeto, ou seja, se você não consegue levar conectividade para as áreas mais remotas para induzir o crescimento econômico, o Estado fica paralisado, né? E aí, como é que a Sonda entra em tudo isso, né? A Sonda entra, primeiro, acho que com todo o conhecimento tecnológico, a gente trabalhou esse projeto junto ao Estado, vem contribuindo, né, há bastante tempo, e a gente entra com todo esse conhecimento que a Sonda, como integradora, tem das diversas áreas tecnológicas, né? Desde da infraestrutura de comunicação em si, pela parte de segurança, data center, e todo esse conhecimento tecnológico que a gente aporta. Então, acho que esse conjunto de conhecimento e obviamente, a capacidade financeira, que é essencial num projeto como esse, para você investir, né, a longo prazo, numa concessão de 30 anos, então, tudo isso somado, eu acho que é o grande desafio, o grande aporte que a Sonda traz para o projeto, né? E toda, obviamente, capacidade de gestão. Acho que a gente vai conversar um pouco mais para frente. Um projeto que a gente tem dedicado uma força bastante grande, uma velocidade bastante grande, devemos antecipar os prazos. Então, acho que a Sonda traz esse diferencial, né? Essa capacidade técnica, capacidade financeira, capacidade de gestão, tudo isso junto para contribuir com o Estado, que é o que se espera de uma parceria público-privada. Eli, o que tem diferença? Você mencionou que tinha, em relação a vários outros projetos de infraestrutura, tem uma diferença aqui no Infovia Digital. O que vocês identificaram na forma de tratar esse projeto, de conceber a parceria? No que ele é diferente em relação a todos os outros que vocês já fazem muito bem? Primeiro, ele se torna bastante desafiador quando ele é um projeto novo, né? Então, muito diferente de projetos de concessões rodoviárias ou PPPs na área de saneamento, onde são setores bastante consolidados hoje, né? Já no mercado e em relação também à área pública. O Infovia Digital, ele era um projeto inovador, né? Novo. A gente teve um período de grande amadurecimento, né, para compreender qual seria os efeitos práticos, né? Então, primeiro foi entender a necessidade que a gente tinha, né? Então, um Estado que se apresenta cada vez mais com grandes possibilidades e grande potencial para atrair o mercado e grandes investimentos, né? Mas, por outro lado, também com uma demanda ali represada, com pouca infraestrutura de conectividade, ou praticamente nenhuma, porque, na verdade, o que a gente tinha era a infraestrutura, toda essa conectividade oferecida pelas companhias, pelas empresas de telecomunicação, né? E a gente sabe e já tinha identificado que a gente não conseguiria atender as áreas mais remotas e nem conseguir trazer essa região também mais carente, né? Porque a gente está falando de inclusão digital, né? Então, como é que você chega lá? E o modelo de parceria público-privada, ele é um modelo que foge da lógica tradicional, porque a gente consegue, nessa parceria com o privado, que ele antecipe os investimentos, né, pelo qual, então, o Estado não faria mais. Então, isso também, do ponto de vista de política pública, é muito importante, porque eu posso investir o que eu investiria nesse projeto, que o mercado fará melhor, que o privado fará melhor. Eu posso investir em outras áreas do Estado, onde ou o mercado não teria ou interesse, ou a gente não enxerga viabilidade no projeto, ou mesmo por uma decisão de política pública que a gente prefira que fique na mão do Estado, eu posso usar esses recursos para essas áreas e o privado
dentro dessa parceria, antecipa esses investimentos e me entrega um produto que, ao longo de 20, 25 anos, no caso da Infovia Digital, é um projeto de longo prazo. Essa é uma característica, né, das parcerias público-privadas serem contratos de longo prazo. São 30 anos, né? Então, você imagina o desafio que é você tentar, no ponto zero hoje, a gente não vai conseguir prever, imaginar tudo o que vai acontecer daqui 30 anos. Mas o desafio é muito grande no sentido de você conseguir dados e conseguir estruturar um projeto bastante consistente, né, com dados muito seguros e garantir previsibilidade nesse contrato também, para que ao longo da sua execução você tenha instrumentos e mecanismos que permitam as suas revisões, que permitam a sua modernização, porque a gente está falando aí de um setor que se moderniza, né, e que se renova numa velocidade assim incrível, que a gente ainda não consegue imaginar tudo que a gente pode receber pela frente, né? Muito rápido e cada vez mais rápido, né? Você dá um exemplo muito interessante, eu acho que da premissa de uma parceria público-privada, né? Essa ideia de que o que cabe ao governo, o que o governo pode fazer melhor, a quem eu delego a confiança de uma outra gestão, está muito, muito claro. Rivaldo, agora, daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais sobre impacto, mas eu queria que você desse um exemplo agora prático do que é de fato esse projeto, né? Ele leva a conectividade, como que ele leva a conectividade e para quem ele leva. Tá bom. Só voltando um pouquinho no ponto da pergunta que você fez para a Eliane, né, um dos pontos que a gente discutia, né, que na fase de contribuição pública que a gente teve, e a Eliane sempre perguntava para a gente como criar um contrato, como fazer um processo que tenha flexibilidade para evoluir com a tecnologia. E talvez isso seja a grande pergunta e resposta do porquê o projeto da Infovia foi tão diferente, porque uma coisa é você fazer um projeto de uma estrada, de uma rodovia, uma outra, talvez, do setor de esgotamento sanitário, que você tem coisas mais ou menos previsíveis e não muda tão rápido assim. Agora, quando você fala de tecnologia, como desenhar um processo que vai contratar uma empresa por 30 anos que garanta que durante os 30 anos você vai continuar inovando e entregando algo de valor para o Estado? Então, acho que esse foi um grande desafio ali, né, Lina, que você sempre perguntava isso pra gente. Essa é uma particularidade desse projeto que a gente está falando que ressalta bastante. Eu acho bem interessante, porque serve de exemplo para as pessoas que estão nos acompanhando, porque muita gente tem esse desafio. Tá muito claro, né? A gente tem alguns projetos aqui que sim, tem uma previsibilidade, mas é isso. Agora a tecnologia e a velocidade com que tudo muda tem uma complexidade aqui. Tem. E é impressionante como a PPP, né, a flexibilidade que a PPP, as regras de uma PPP traz, é bastante aderente à tecnologia, porque permite você ter revisões, permite você dar contribuições. Hoje a gente já está nessa dinâmica, a gente está implantando, mas a gente já vem numa dinâmica com o Estado, sugerindo contribuições e coisas que a PPP tem a flexibilidade de aceitar determinadas mudanças de escopo que num processo de contratação tradicional do Estado você não teria essa flexibilidade. Então, quando você fala de tecnologia, no campo da tecnologia de comunicação, o modelo PP é o mais adequado, porque ele permite as revisões, permite inclusive inclusões de coisa no escopo que no modelo tradicional de contratação você não teria. Então isso é uma ferramenta bastante poderosa, se bem usada pelos governos, né? E aí, respondendo à tua pergunta, o que é o projeto efetivamente? Nós estamos conectando as 79 cidades do Mato Grosso do Sul, 79 municípios. Está estimado aí mais ou menos 7 mil quilômetros de fibra ótica entre o backbone de conectividade entre as cidades e mais as redes metropolitanas. Nós construímos já um centro de operações e um data center em Campo Grande, que vai gerenciar e administrar toda essa rede. Está no escopo a gente colocar Wi-Fi e câmeras em mais de 120 praças públicas, 126, se não me engano, se não estou errado no número. E estamos conectando, né, os órgãos do governo do estado, escolas, hospitais, postos policiais, são 1.630 e poucos pontos que a gente está conectando em todo o estado, nos 79 municípios. Então, ao final desse projeto, você está com uma rede que efetivamente está conectando de forma, diria, bastante democrática todos os municípios do estado, que é o que você não consegue, talvez, pelo modelo tradicional hoje da telco, que acaba investindo muito mais aonde você tem mais demanda, onde você tem mais concentração. No caso da PPP, você está levando conectividade a lugares que hoje talvez não tenha demanda, mas no futuro, induzindo o desenvolvimento econômico, você vai ter demanda, né? Aqui é um outro ponto-chave também.
é sim sobre é sobre o presente e o curto Sim, prazo, sim. mas a gente está falando de preparar também o Estado Uhum. e os municípios para um cenário futuro. Eu acho Uhum. que aqui é um ponto importante, porque a inovação é isso, né? Você está preparado Uhum. para algo que está se criando. E aí, primeiro, sobre o aspecto que a gente falou, ele em relação a ter esse olhar de ser um contrato diferente, a gente está falando de tecnologia, eu acho que do lado do governo também tem muita, eu vou usar a palavra flexibilidade no bom sentido, assim, ter muita vontade envolvida, porque a gente sabe que não é fácil, a gente sabe do nível de complexidade das documentações e por aí vai, então acho que aqui já tem uma parte louvável. E aí, falando do projeto, 2 impactos aqui que eu queria que você detalhasse pra gente. O impacto para a população, sobre vários aspectos, e o impacto para a competitividade do Estado, do ponto de vista de negócios, contratos e por aí vai. Você traz uma abordagem muito interessante, porque falar de contratos de longo prazo, né, previsibilidade e olhar para tudo isso realmente nos traz um desafio muito grande. A gente está falando, a gente não pode falar de projetos e programas de governo. A gente está falando de projetos e programas de Estado. Isso muda completamente a lógica, porque é um projeto de 30 anos que vai superar quantas administrações públicas. Então, você precisa ter, num primeiro momento, toda uma preparação do ponto de vista de governança, para garantir que esse projeto daqui 10, 20, 30 anos ainda esteja, né, em plena execução e cada vez melhor, porque o mercado pede isso, o mercado precisa também, não só de previsibilidade em relação à nossa contratação, mas ele precisa de segurança jurídica, ele precisa saber com quem que ele vai conversar, ele precisa de confiança, e confiança não é uma coisa que a gente compra, né? Confiança, e não é o que a gente fala, né? Confiança é o que a gente faz. Então, isso exigiu um trabalho, primeiro uma decisão política, né? Esse é o primeiro ponto, para acolher e para entender quais eram as necessidades e entender quais eram os projetos, quais seriam os projetos que seriam inseridos no nosso pipeline, na nossa carteira de projetos, porque o esforço que a gente coloca para estruturar esses projetos, ele é muito grande, né? O projeto Infovia Digital, a gente levou 3, 4 anos, né? Então, foi um período de maturação bastante significativo, porque também a gente não tinha aí referências, né? Quando você tem projetos ali já bastante consolidados, você tem outras referências de outros estados e outros entes que já estão executando, e isso facilita muito. Olha, esse dado é interessante, porque é quase o período de uma gestão completa, né? Ah, sim, de 3 a pois 4 anos, e reforça o que você falou. Só na concepção você já está pegando o período de uma gestão, é isso, o projeto, ele sobrevive a uma questão política, ele está acima disso, né? Exatamente. E a gente tem que respeitar também, porque existe o tempo político. E ele é importante no sentido de que também. Por que eu coloco que o tempo político também é necessário? Porque eu preciso de apoio político para desenvolver um projeto dessa magnitude. Porque a gente está falando a depender do setor, talvez esse setor, esse projeto Infovia Digital, a gente não teve, assim, muita dificuldade, mas, enfim, claro, a gente identificou stakeholders ali que a gente precisou né, se dedicar mais, porque a informação de qualidade não é uma coisa fácil, né? Você produzir informação de qualidade, você convencer a sociedade em relação a um projeto que é tão inovador, né, enfim, você precisa fazer esse trabalho também que é para fora do escritório, eu diria assim, né? Eu costumo dizer que a gente tem 2 segmentos, o público-privado, né? Então, que é essa relação aí que a gente está estabelecendo de confiança junto ao mercado, mas a gente tem o público-público, e isso é muito desafiador para a gente, porque é uma mudança de paradigma, né? É você mudar a lógica de execução de projetos dentro da administração pública, acostumada com um modelo e que tem, assim,
dados e que têm aspectos muito diferentes, né? Como, por exemplo, um contrato de longo prazo, como, por exemplo, uma matriz de risco, né? Onde a gente compartilha riscos também. O compartilhamento de risco, a gente tem que ter a capacidade de identificar qual ente, ou público ou privado, terá melhores condições de minimizar ou de assumir determinados riscos dentro daquele projeto, caso ele aconteça, né? Então, é quase que uma bola de cristal, né? Que bom, que pena que a gente não tem mesmo a bola de cristal, mas é a gente tentar, é todo um exercício de entender quais são os principais obstáculos e desafios e problemas que podem acontecer durante a execução do contrato e a quem caberá assumir esse risco, né? Ou ele é assumido individualmente por uma das partes ou ele é compartilhado. Esse é um exemplo de um modelo inovador, que é a matriz de risco, que é uma coisa que não acontecia e não acontece, né, na contratação tradicional, como o Rivaldo colocou, né, na administração pública. São muitas variáveis aqui, mas fica, todos os exemplos que a gente tem até agora do Infovia Digital, fica muito claro que não só as cidades, os governos têm um desafio hoje de lidar com a inovação. Como você disse, às vezes inteligência artificial, computação quântica, conectividade, é difícil explicar, porque realmente é difícil quando a gente fala de investimento, projetos de longo prazo. Então aqui está claro que tem muitas camadas de complexidade, mas muito cuidado também nessa interlocução. E eu gosto ali que você coloca a política, tem um lado... sim, o projeto ele está acima da política, mas a política ela é importante para fazer acontecer também, né? Os movimentos políticos são importantes para fazer acontecer, isso é muito interessante. Sem dúvida, porque não é fácil, né? Porque você precisa enfrentar segmentos, às vezes, né? Opinião pública. E aí é todo o trabalho de construir essa informação, de aos poucos ir mostrando a vantajosidade do projeto, né? A viabilidade do projeto, porque quando a gente estrutura um bom projeto, o que a gente visa na ponta é atender o cidadão. É melhorar a prestação de serviço público. O projeto Infovia Digital, ele é um projeto dentro de uma modalidade que a gente chama parceria público-privada, concessão administrativa, porque é um projeto que atende diretamente a administração pública, né? Ele não está atendendo diretamente ao cidadão, mas atendendo a administração pública, a gente é capaz de melhorar a nossa prestação de serviço, porque lá na ponta vai melhorar o serviço prestado para o cidadão, né? Porque esse é um projeto de inclusão digital, né? Então, a gente tem previsão, por exemplo, como o Rivaldo colocou, de disponibilidade de Wi-Fi em praças públicas. Todos os nossos 79 municípios terão em suas praças públicas Wi-Fi disponível para a população. A maioria dos municípios do Mato Grosso do Sul não tem esse serviço, então você imagina o impacto que isso vai trazer para essa população, sem contar no impacto positivo que a gente vai ter nas escolas, nos hospitais, as opções, né, que esse projeto trará e tem hoje, né, para agregar novos serviços, eu diria que ela é enorme e ela ainda é inimaginável, né? Eu acho que muita coisa vai surgir aí ao longo da sua execução. E é muita coisa que leva a outras coisas. Isso que é interessante também quando a gente fala de tecnologia e inovação. Então tá muito claro aqui, ele não é um projeto... tá claro todos os impactos relacionados aqui, né? Como o exemplo que você deu, não é direto ou apenas indireto, mas envolve muitas vertentes de uma gestão aqui. Rivaldo, em vários momentos, a Eli ela deixa muito claro que quando a gente fala de gestão em parceria, a gente precisa olhar, no caso, o governo precisa olhar o que o mercado também precisa, né? Acho que aqui tem um ponto muito claro. E aí, voltando à parceria de vocês, por que essa parceria ela vem dando certo? Quais foram os elementos que estão nessa parceria que do lado de vocês viabilizou, né? Considerando vocês o nível de especialização que vocês têm, a experiência que vocês já têm de várias outras parcerias, o que dessa parceria deu muito certo? Olha, eu acho que sim. Começa acho que desde o começo a gente sempre teve um grande comprometimento com o projeto, né? Um grande comprometimento de entender as demandas do Estado e as necessidades do Estado. Então, acho que a gente
desde que a gente começou o projeto, a gente vem trabalhando sempre muito próximo do Estado e desenhando a quatro mãos a evolução. E mesmo na fase de implantação, vou pegar um exemplo, né? A gente começou a disponibilizar as primeiras cidades no finalzinho do ano passado, né? E a primeira coisa que a gente fez foi sentar junto com o Estado, né? E discutir aqui com ele qual é a prioridade, o que a gente precisa virar primeiro. Nós precisamos virar primeiro as escolas. As escolas são a prioridade, nós precisamos aproveitar essa janela e fazer uma força-tarefa para que as escolas, que a primeira cidade foi Campo Grande, depois algumas na sequência, que as escolas sejam prioridade para quando começar o ano letivo as escolas tenham conectividade. Então, esse trabalho olhando para a necessidade do Estado, ou seja, óbvio que a gente estava olhando para o nosso cronograma, olhando para o nosso projeto, para os nossos objetivos corporativos que a gente precisa cumprir enquanto empresa. Mas, por outro lado, sempre atento, né, mais do que só o contrato de concessão, ao que o Estado está precisando e qual é a demanda que o Estado necessita. Né? Então, esse exemplo das escolas é um dos que a gente trabalhou muito conjuntamente para priorizar e endereçar as questões sobre o ponto de vista do Estado. E aí tem vários outros exemplos, como questões de conexão com a própria infraestrutura do Estado e garantir uma conexão com segurança e com alta velocidade, que isso foi uma das coisas que a gente teve que adequar no escopo do contrato, que não estava previsto inicialmente. A gente também olhou para isso antecipadamente e trabalhou junto com o Estado. A antecipação do cronograma que a gente está fazendo, priorizando rotas. Um outro exemplo que a gente fez foi a questão também de segurança da rede. A gente priorizou uma região do estado para que essa região, que é a região onde teria maior demanda, ficasse pronta primeiro com segurança, com redundância de rede. Então, talvez o grande diferencial seja isso. A gente olha para a demanda do estado, né, em conjunto, obviamente, com as regras da licitação, com as regras do contrato de concessão. E acho que a gente consegue ter uma relação bastante harmônica aí com o poder público. É interessante que esse exemplo, ele está ancorado aqui, e em vários momentos vocês falam isso, ele está ancorado em outra estratégia, que é ter dados, ter informação, Sim, né? sim. Ser um Estado inteligente. Pra tudo isso que você narrou agora, você precisa de informação, de dados, de mapeamento. Então tem uma lição de casa anterior que conecta muito bem aqui. Eli, quase fechando aqui o nosso papo, passou muito rápido, tem um aspecto, e aí você deixou muito claro, né, o impacto direto e indireto para a população. Tem um outro aspecto aqui sobre competitividade do Estado como um todo, né, na atração, atraindo novas empresas, atraindo fábricas e por aí vai. O quanto que no longo prazo você consegue enxergar também esse lado, né? A partir desse projeto, o Estado ele tá preparado e ele pode atrair empresas e outras parcerias. A gente brincava há pouco, né, que esse futuro é hoje, né? Já está acontecendo agora. E Mato Grosso do Sul se desenvolve em cima de 4 pilares, que é ser um estado verde, inclusivo, próspero e digital. Eu vou trazer um exemplo do que vem acontecendo agora. Hoje, as maiores indústrias de papel celulose do mundo estão no Mato Grosso do Sul. A gente tem uma capacidade enorme hoje ainda de recuperação de áreas degradadas, de reversão dessas áreas degradadas para áreas produtivas, sem causar impacto ambiental, sem precisar abrir novas fronteiras, desmatar novas áreas. Então, o Estado tem um potencial enorme para a indústria, não só de celulose, mas também outras indústrias que precisam, para se instalar no estado, de conectividade. Né? Então, isso já vem acontecendo. Antigamente, a gente tinha uma necessidade muito grande, a gente percebe, assim, nesses últimos anos, como que as necessidades dos investidores, das indústrias, elas são modificadas, né? Estão se modificando e se modernizando. Antes, a gente tinha um foco muito maior na logística de transporte por meio de modais rodoviários, né, hidroviários, que conecta aeroportos. Aquele outro lado da infraestrutura. Exatamente. Né? Então, assim, a gente sempre foi muito focado nos modais de transporte, né? Como é que era essa logística de transporte? A logística de transporte hoje ela é outra, né? Então, é a conectividade, o transporte
dados de imagem, né, com velocidade, com segurança. Então, sem dúvida nenhuma, hoje esse é um ponto fundamental. O Estado enxergou isso, né, sabia que isso era um gargalo e cada vez seria mais. Então, para além de atender ao cidadão, para além de atender ao Estado nessa melhora, né, de disponibilidade e de atendimento do que é o serviço público, também atende diretamente ao mercado hoje no Mato Grosso do Sul. Esse exemplo é muito legal, porque também mostra a mudança de um olhar de um governo do ponto de vista de gestão, né? Sim, se antes eu tinha um foco ali muito num tipo de infraestrutura, agora a gente está falando de muita tecnologia, a gente está falando de parceiros do ponto de vista privados que estão pensando em robótica e todo tipo de inovação que vem por aí. Isso é muito legal. Riva, para terminar, aqui a gente tem um caso, e eu acho que ele está muito redondo do ponto de vista de parceria, de interlocução. Está muito claro que ele é complexo, está muito claro que ele parte daqui por um longo prazo, mas aqui a gente não está falando de um caso que serve só para o Brasil, que serve como referência para outros estados do Brasil, mas é um caso que serve de referência para o mundo, esse que a gente está contando aqui, né? Olha, eu acredito que sim, né? Acho que quando a gente olha Brasil especificamente, você vê que essa carência de conectividade ela é geral no Brasil. E hoje a gente conversa com vários estados que estão num movimento semelhante ao movimento que o Mato Grosso do Sul já implementou, por conta de carência. E eu acredito que conectividade é algo que hoje é impensável existir sem conectividade, acho que em qualquer lugar do mundo. Então eu imagino que em qualquer outro país onde você tem esse cenário onde tem uma certa carência de conectividade, né, países de vários continentes, eu acho que esse modelo ele é extremamente necessário, né? Porque é claro, quando você pega os estudos, a gente tinha vários estudos que a gente analisou sobre a correlação entre crescimento do IDH com a conectividade. Todos os estudos apontam uma correlação enorme, extremamente significativa. Quando você leva a conectividade a uma população, o índice de desenvolvimento humano daquela população aumenta. Então, isso é uma realidade, eu diria, para qualquer lugar do mundo, como você falou. E aqui no Brasil, a gente tem visto praticamente, assim, hoje a gente está conversando com pelo menos 5 ou 6 estados que estão no mesmo movimento de avaliação de processo, seja por PPP ou por outras modalidades, para implementar suas infovias e levar desenvolvimento econômico para suas populações. Muito bom. Rivaldo, obrigado. Parabéns por esse projeto. A gente sabe, eu olhando de fora, às vezes na teoria parece ser muito mais simples, mas é o seu trabalho que dá. Melhor, eu não sei o trabalho que dá. Muitas reuniões, muito. Então, parabéns. E Eli, assim, eu acho que você deixou muito claro que a nossa conversa, sim, foi sobre Infovia, mas foi sobre o governo estar preparado para o presente e para o futuro, mas com muito pé no chão, né? Com um olhar para o seu papel, naquilo que ele faz melhor, naquilo que uma parceria faz melhor. Então, parabéns. E, de novo, não é algo fácil, né? Obrigada. E é isso. Pessoal, mais um episódio que nos ensina muito, né? Não só sobre parcerias, mas também sobre o olhar para a tecnologia, o olhar para a inovação e o olhar para essa cocriação entre empresas e governo. Esse foi mais um episódio do Tech for Business. A gente volta nessa série super especial conectando negócios e tecnologia. Até o próximo episódio.